Estamos no ar com mais Rasgando o Verbo com o Domini aqui na Alô TV e hoje eu vou entrevistar um baluarte do conhecimento, um esteio. Eu vou entrevistar o Dr. Nelson Gilea. Muito bem-vindo, Dr. Nelson. Obrigado por ter aceitado ser entrevistado por mim. Beleza, vamos lá. Estou feliz de tê-lo aqui. Dr. Nelson, o senhor nasceu em 1945? Sim, senhor, no final da guerra. O senhor é um baby boomer? A nossa audiência é qualificada, ela sabe o que é baby boomer. Os que não souber vai procurar agora. Agora vai olhar lá no Dr. Google, segunda opinião no Yahoo. Como que foi a sua infância? Onde o senhor nasceu? Eu nasci em Belém do Pará, na cidade de Belém do Pará. Ficou lá até quantos anos? Eu fiquei lá até os 16 anos. Voltei, mas até os 16 anos. Porque... Como que era o Belém na década de 40, 50? Olha, Belém é uma cidade eterna, né? Ela Sim. tem uma característica. Quando eu morei em Belém, eu nasci na Beneficência Portuguesa. Certo. Meus ancestrais, por lado de mãe, Sim. então eu nasci na General Teodoro, na Beneficência Portuguesa. Belém, no pós-guerra, ela tinha algumas dificuldades de você conseguir as coisas, mas, como lá é à beira do Rio Amazonas... É onde chegavam os navios? Chegava tudo. Certo. E é cosmopolitana, tem de tudo. Desde aquela época já era? Já era, desde aquela época você tem comida árabe, você tem comida francesa, você tem todos os tipos de culinária. Belém tem todos os tipos de culinária, além da nossa própria, que é características próprias de você comer um pato no tucupi, um tacacá, e o açaí que ficou famoso. Inclusive, Belém mudou meu modus operandi de aceitar alguma coisa, de comer por conta da comida, picante. Tem uma mandioca selvagem lá, como é que ela chama? É mandioca, porque aqui as pessoas dividem. Lá nós chamamos mandioca amarela, que tem um veneno que só o porco come e não morre. Certo. Por isso que a gente ferve ela para tirar o ácido cianídrico. E a outra é a macaxeira, que o pessoal chama aipim. Certo. Então tem dois tipos de farinha, a farinha amarela e a farinha branca. A farinha amarela é a farinha de mandioca. A farinha branca é de aipim de macaxeira. Entendi. E tem a famosa farinha de tapioca. Também, que o povo come com tudo, mistura com tudo. Com tudo, nós somos farinheiros. Doutor, me conta uma coisa. Nessa idade, o senhor ficou até os 16 anos, o senhor já se inspirou a fazer medicina? Não, nessa época, na verdade, é muito engraçado. Eu tinha resolvido que eu ia fazer direito. E naquela época, você escolhia no fim do ginásio ir para o clássico ou científico. E eu resolvi fazer clássico. Tinha esses dois caminhos. Quem ia para o científico ia ser exata, médico, engenheiro, farmacêutico, dentista, veterinário. Certo. E quem ia para o lado do clássico ia fazer advocacia, economia, sociologia. E o senhor escolheu o científico? Não, eu fui para o clássico. Foi pro clássico. Você é advogado. Aí quando chegou no segundo ano, eu assisti uma palestra do que chamava Nelson, até era um engenheiro. Sim. E ele lá despertou em mim a curiosidade de aplicação de ciência. E a aplicação de ciência é a medicina. Certo. Aí descobri também física. Eu fiz vestibular, também passei para física. Me apaixonei por... Lá em Belém? Não, aí eu já fiz no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro. Mas antes disso, o senhor foi para Macapá? Eu passei minha infância em Macapá. Nasceu... Eu nasci, e mal bem nasci, que nem... já fui levado para Macapá, Iracema Carvão Nunes, na Vila do Ipaz, Casa 9. Meu pai era militar e foi com o general Janari Nunes. Sim. O Brasil fez garantir as fronteiras do norte. Certo. Então fomos para lá e eu passei a minha infância, fui alfabetizado no grupo escolar Barão do Rio Branco. Já existiu o Museu Sacaca? Não, ainda não, mas depois O senhor comeu carne de búfalo? Sim, senhor. Da Ilha de Marajó? Da Ilha de Marajó. E outra coisa, não tinha leite não, era leite em pó, que vinha, e tinha o leite, vinha em pó no tambor. Certo. Porque para chegar em Macapá, até hoje, ou é aéreo, ou é por navio, balsas, né? Eu fui criado com leite Ninho, leite Glória e leite da Aliança para o Progresso, da USAID, USAID, que agora está em moda aí, uma bagunça. Nós vamos chegar nesse ponto, porque ela é importante para mim. Nós vamos chegar lá, porque seu pai era militar. Tinha uma base lá, né? Me conta. Além de ter uma base, o Correio Aéreo Nacional chegava. Chegava lá toda quarta-feira
E o senhor era amigo do operador do aeroporto? Do filho do operador do aeroporto. Ah. Aí nós dois corríamos com uma tocha Para acender os tamborões de querosene. Para ele pousar à Para noite. ele fazer a pista ficar iluminada e o avião pousar naquela... Era um divertimento. Quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Quarta-feira era alegria. Quarta-feira tinha notícia. Aí a molecada ia pra lá e ia ver o avião do campo. Correio Nacional, C-47. Era um C-47. Que legal. Aí a gente corria lá para acender e esperar o avião que trazia coisa, né? E aí, depois disso, o senhor foi para o Rio de Janeiro? Primeiro voltei para Belém. Voltou para Belém, prestou vestibular. Aí de Belém, o meu pai foi no dia seguindo, foi fundar Petrobras. Era uma época de... Ele era militar. Mas aí ele foi fazer Fundação Getúlio Vargas. Certo. Ele já era jovem de 33 anos, ou seja, ele foi para o Rio de Janeiro fazer EBAP, que hoje é a Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas. Certo. O meu pai foi da primeira turma da Fundação Getúlio Vargas, do ponto 4. Que hoje é conhecido como FGV. É FGV. Inclusive eu sou pós-graduado na FGV. Aí nós foi parar no Rio de Janeiro, porque o meu pai, no caso, ele era funcionário público, certo, né? Então tinha que fazer as diretrizes. Nessa época, a capital do Brasil ainda era no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro era tudo, meu irmão. Tudo que acontecia, Tudo. acontecia ali. Era ali era... E aí o senhor formou medicina na UFRJ? Isso, mas era Nacional de Medicina. Mudou de nome depois. Chamava-se Faculdade Nacional de Medicina. FNM. Eu sou a penúltima turma, porque a última turma é a da minha esposa. E fiz em 1971, 72 é a última turma. Eu entrei em 1966. Chamava Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Aí veio Brasília, e aí foi quando houve as mudanças. Sim. A universidade... Brasília começou em 58 e terminou em 62, né? É. Doutor, aí lá o senhor já fez a medicina e já fez cardiologia ou o senhor fez cardiologia em outro lugar? Não, na ocasião eu tinha a vontade de ser professor da universidade. Então eu me matriculei no curso de mestrado e doutorado para a cardiologia da Federal do Rio de Janeiro. Já era junto? Já tinha mudado de nome. Aí a Nacional de Medicina passou a ser um símbolo e a faculdade passou a ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu passei para o exame de admissão para fazer mestrado e doutorado em cardiologia. Hoje o mestrado 2 anos, o doutorado 5. Nesse tempo era tudo junto? Não, ele tinha que fazer por etapa. Por exemplo, primeiro você virava mestre e depois doutor, porque o mestrado é fácil. Você levanta tudo que já é conhecido, sim, faz vamos dizer assim, nesse levantamento escolhe... Se fosse hoje, era só entrar na inteligência artificial. Levantar e, na verdade, ela é natural. E aí, podemos falar sobre isso daqui a pouco. 2 anos você apresenta seu manuscrito do levantamento que você fez de tudo, certo, e tem o título de mestre naquela parte específica que você, vamos dizer que eu tenha pesquisado sobre válvula cardíaca, né? Certo. Agora, o doutorado não. O doutorado você teria que apresentar algo novo que você descobriu e defender. Independente do que já tinha sido descoberto. Ou modificar alguma coisa que já estava consolidado, mas que é novo no conhecimento científico. Então o doutorado é mais complicado. E o senhor é doutor? Não, fui interrompido no meu caminho do doutorado, porque eu era meio irrequieto. O senhor era afoito? Era afoito. E aí eu fui defenestrado da CNPq, eu era aluno da CAPES, do CNPq, porque eu era considerado subversivo. Eu estou adorando essa entrevista. Isso vocês nem imaginam, porque eu estou muito emocionado. Aí o que aconteceu, né? Eu era bolsista do governo. Sim. E comecei a meter o pau no governo. Certo. A contragosto do seu pai? Sim. Meu pai era um homem maravilhoso. Ele não dizia nem sim nem não. Certo. Ele, se você acredita... Ele era inteligente. Toca o barco. É. Só que eu era bolsista da CAPES e do CNPq. Certo. Porque para você se manter nessas bolsas, eu infelizmente, ou felizmente, eu não tenho isso. Eu sou de família humilde.
Meu pai era funcionário público com 5 filhos. Certo. A vida não era fácil para nós. Então eu era bolsista, porque realmente não tinha como me manter. E meu pai também não tinha como sustentar a prole toda da maneira adequada. Tá. E aí eu, sendo bolsista, comecei a meter o pau no governo. Certo. E aí o senhor foi expulso do doutorado. Foi. O senhor foi defenestrado. Você, ignorante, que não sabe o que é defenestrado, vá procurar também. É atirado pela janela. Mas aqui é o seguinte, eu não vou traduzir tudo porque ele está entre os 2% da população que estudou e sabe o que está falando. A biblioteca do senhor tem quantos livros, doutor? Eu não perdi a conta, mas você viu Ela ali. é linda, eu estou apaixonado dela. Estou cuidando. Não é só minha, eu tenho que ser honesto. Eu herdei a biblioteca, eu sou casado com a Eliana Frota. E o avô da Eliana Frota, que era o Raimundo Gomes da Frota, era médico, tinha uma biblioteca já em Ipameri. Trouxe, e o pai da Eliana, o doutor Hugo e a doutora Eliana, médico. Aí nós herdamos, lógico que nós trouxemos aproximadamente uns 3 a 4 mil livros, mas quando nós chegamos aqui, a biblioteca, que era do doutor Hugo Frota e da doutora Natalina, já estava consolidada. Nós apenas nos apaixonamos e cuidamos dela. E ela é o dodói. Entendeu? Então, doutor, nós vamos para um rápido intervalo comercial, já volto, mas eu quero perguntar para o senhor que história é essa de o senhor ter sido expulso do doutorado. Já voltamos. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Estamos de volta com mais um Rasgando o Verbo aqui na Alô TV. Hoje entrevistando o Dr. Nelson Remy Gillet. Posso mostrar o Facebook do senhor? Pode, tem 2 Facebook, um Eu Sou Vida e o meu próprio lá que eu faço. Esse do senhor. Diversações. Olha, nós temos a natureza humana. Nós temos 31 amigos em comum. Olha só. Ó, nós somos amigos da Marilza Valéria, esposa do Aguinaldo. Aliás, olha... Nossa, você falou
Nós somos Meu amigos irmão, da Aguinaldo, Salma foi mal. Bahia, nós somos amigos do Garibaldi Riso, do Tonhão, o Antônio Alencar, mas aqui eu tinha formulado 50 perguntas para fazer para o senhor, porque eu acho o seguinte, um homem como o senhor... Ah, eu não mostrei o Facebook. Quem quiser conversar com o Dr. Nelson, mandou uma mensagem para ele no Facebook, porque ele é da minha geração, ou eu sou da geração dele, eu também tenho Facebook até hoje. Ali, ó, Dr. Nelson Remigio. Eu tenho tanta coisa para falar com o senhor, que eu vou ignorar as perguntas que eu fiz aqui. Então vamos lá. Vamos e o lá, Aguinaldo, Aguinaldo. o Aguinaldo é meu... ele só não é meu sangue. Vamos abrir... Mas ele é meu irmão mesmo, irmão. Vamos abrir o próximo bloco para a gente falar de política com uma frase que o Aguinaldo me falou um dia, porque, apesar de sermos contrários, nós temos a inteligência de crescer um com o outro. Porque quando você está com alguém que você concorda, você não aprende nada, mas quando você está com alguém que pensa diferente, ele vai te esmerilhando e esse brilhante vai brilhar, é esse diamante. E um dia eu falei para ele, Aguinaldo, vocês da esquerda, ele da esquerda não, eu sou comunista. A esquerda é apenas uma doença infantil do comunismo. Eu já sei dessa história, né? E eu achei isso maravilhoso. Não confunda. Não me confunda com esquerdista. Eu sou comunista, o meu pensamento é outro. E isso me despertou para interessar nesse assunto. Quando o senhor começou a falar mal de políticos na década de 60, estávamos próximos ao golpe militar, ao regime de exceção, né? Em 64, né? E o senhor se considera comunista? Não, eu sou católico apostólico romano, crismado e batizado e só excomungado. Mas não vou ser não, porque eu sou amigo do Papa Francisco. Aí o comunismo que eu posso atribuir, vocês podem ler lá em Atos 4 e 5. Porque a diferença do meu irmão Aguinaldo é que ele é um materialista dialético. Então o comunismo dele é materialista dialético. O meu comunismo é comunidade cristã, que também quem implantou, é só você ler Atos 4 e 5, porque o comunismo foi plantado nas comunidades primitivas cristãs, que nós mantemos essa posição, e vocês podem dizer assim, todos juntos, né, para todo mundo, a cada um conforme a sua necessidade. Não foi o Marx que falou isso, foi a Bíblia. Então é muito anterior, né? Muito. Marx pode até ter distorcido essa Não, ideia. ele não distorceu. O Marx era judeu, rapaz. Ele aprendeu lá com o Rabino. Eu não vou... Você está puxando Ele o negócio. aprendeu nos kibbutz? Pode falar. Não, ele Esse programa é seu. aprendeu exatamente. Os escritos dele são todos eles baseados no mosaicismo, no judaísmo. Eu vi que tem toda aquela situação que foi colocada, ela é feita através da ancestralidade, do conhecimento da sabedoria dos Pentateuco e do Talmud. Inclusive, esse é outro assunto que as pessoas têm que pesquisar para identificar o real significado da palavra comunismo. Ah, bom, aí sim. Aí seria uma... Aí tudo bem, aí eu topo. Aí eu topo, porque sabe o rótulo? Me desculpe aí, assim, eu tenho uma certa ojeriza. Não tem que pedir desculpa. Eu tenho uma ojeriza a rótulos. Sim. Você é isso. Não. Certo. Você não é. Você se define nas suas ações. Palavras sem ações são meros divagações. Não é nada. Não, então, eu tenho hoje, você brincou, né? E eu estou com 80 anos. E respondo, a minha ação diz quem eu sou. Aquilo que eu me mantive fiel, aquilo a que eu hoje trabalho, estou trabalhando e ainda com muita tranquilidade digo a vocês, nós precisamos aprimorar o nosso sistema democrático para que nós possamos realmente dar maior oportunidade das que nós já demos, para que a nação brasileira floresça com toda a sua plenitude, que nós merecemos isso. Dr. Nelson, hoje eu li que 8% das pessoas do planeta Terra, e somos quase 8 bilhões de pessoas, 8% conseguem interpretar um texto, uma frase e entendê-la. E outro dia eu perguntei para o senhor se já conhecia Yuval Noah Harari,
que escreveu Homo Deus, e o senhor disse que sim. E aí eu comentei que estava lendo o Nexus sobre inteligência artificial e o senhor me pegou ali, doutor, pro resto da vida. O senhor me laçou no seu coração. Vamos falar de coração também. O senhor o senhor me acorrentou. A minha vida, a tua, quando o senhor disse essa inteligência não é artificial, meu filho. Ela é natural. Natureba! Da onde que ela veio? Veio daqui. Ela veio da mente humana. Ela é um apanhado de conhecimentos humanos que está junto e quando você pesquisa, ela é isso mesmo, doutor? É isso mesmo. E outra coisa, ela está aprimorando o modo com que você usa o conhecimento. Certo. Porque o conhecimento, vamos colocar 1957, você diz somente 8% da humanidade. Hoje, essa inteligência artificial vai expandir para quem quiser ter acesso a esses conhecimentos de uma maneira muito mais ampla. E como fazer as pessoas quererem? Aí eu digo para você, tem que seduzir. Eu acho que vender o peixe, né? Eu não sei como dizer. Eu vou escrever. Tem que seduzir. Tem que seduzir. Você que está nos vendo, caia fora. Vai lá na inteligência artificial, começa a perguntar sobre o que você é, os seus sonhos e coisas que você tem curiosidade, inclusive daquilo que você quer ser. Que tipo de ser humano, Homo sapiens, você deseja ser? Que tipo de natureza você deseja ter? Como interagir com a sua família, com aqueles que você ama? Mas antes de mais nada, aprenda a amar você mesmo. Porque quem não ama a si mesmo não vai conseguir amar o próximo. Doutor Nelson, o senhor é um cardiologista. Está atuando? Sim, senhor. Terças e quintas-feiras lá no 7º andar do edifício Valéria Frota, ao lado do pronto-socorro do Hospital São Francisco de Assis, no setor aeroporto. Então, o senhor já pôs a mão num coração humano, né? Sim. Por dentro. O senhor já tocou. Eu fui durante um tempo nos Estados Unidos. Uma das especialidades, eu sou especialista em anestesia cardíaca e de transplante. Eu não só já... O senhor é contemporâneo do Dr. Regis Manata? Eu conheço ele, mas não. Eu fui contemporâneo de outras... veja só. Vocês talvez vão lembrar, o primeiro transplante foi o Christian Barnard. Mas o primeiro transplante do Brasil foi um cidadão chamado Euríclides de Jesus Zerbini. Eu fui o presidente da Sociedade Goiana. E fui o cara que organizei, junto com outros, não sozinho, os transplantes de cardíacos no estado de Goiás. O primeiro foi feito no Sana Genoveva, pelo Alexander, a equipe trabalhava junto, e o segundo foi feito no São Francisco pelo Dr. João Batista. E, obviamente, nós fazemos parte dessa trupe. Dr. João Batista fez a cirurgia do coração do meu pai e foi muito bem recebido, muito bem atendido lá. O Dr. Zerbini, conhecido por Mãos Sagradas. Isso. Tem até uma música, né? Eu era peixinho do Dr. Zerbini. Vou lhe dizer por quê. Porque o Dr. Zerbini, aqui na memória dele, com todo respeito, porque eu conversei com ele e eu não falaria isso se eu não tivesse a autorização dele. Ele foi igual o Aguinaldo, que você perguntou. Deram uma perguntada para ele, ele falou, não, eu sou PCB. Isso. Partidão. Isso. O Euríclides de Jesus Zerbini, irmão do general. Sim. Zerbini. Olha. O professor era simpatizante do PCB. E eu convido as pessoas que têm curiosidade de conhecer esse lado desses resistentes homens, porque o Aguinaldo ficou 40 dias no escuro, preso, tentando falar e convencer os militares de que não tinha sido ele que tinha distribuído aquele panfleto. Enquanto ele não assinou que tinha sido ele e não tinha, ele não viu a luz do sol de novo. Como discutir política com um homem desse? Não tem jeito. É um momento de exceção. Quando você está na briga, e é briga de rua, não tem regra. E quando você está numa situação de exceção, em que você quer, entre aspas, mostrar para o outro que você é que manda, sim, essas coisas acontecem. Por exemplo, o meu neto me perguntou outro dia como é que foi minha experiência na solitária. Quem que de vocês que está me ouvindo aqui, que conviveu comigo alguma vez na vida e pensar que eu já estive numa solitária?
Eu nunca imaginei isso. Pois é, lá no quarto andar do DOPS, na rua, lá no Rio de Janeiro, eu passei 3 dias lá, hospedado por conta do governo, na Solitária. E saí depois de lá, era a passeata dos 100 mil, 1968. E vou de casa, peguei o avião e fui fazer o curso de pós-graduação, que eu tinha recebido ganho no concurso, uma bolsa na Harvard. Então, ao contrário... O senhor estudou em Harvard? Ao contrário das pessoas que... Desculpe, eu até fico assim sem jeito, porque nós ficamos conversando aqui, está muito coloquial. Eu peguei o meu diploma de Harvard e botei no banheiro da minha casa, para quando a pessoa sentasse no vaso, ele olha, rapaz, o Gilé estudou lá em Harvard. Porque todo mundo fala que foi para Harvard, tem diploma para Harvard. Eu botei o meu diploma lá. Aí a minha mulher foi lá e tirou o diploma, mas o meu diploma de Harvard ficava no banheiro. O Aguinaldo sabe disso, muita gente. Você sentava lá ou estava lá o meu diploma. Eu fiz um curso em 1968, conheci o Kennedy, o Kennedy não o presidente, o João, o irmão dele, o senador, conheci o Hissman, conheci o Galbraith, eu almocei com o Galbraith. E se alguém perguntasse pro senhor por que seu diploma tá no banheiro, o senhor ia falar assim, porque é de Harvard. De Harvard, exatamente. E porque tanta gente aqui fez curso em Harvard, sim, foi convidado para Harvard. Bom, eu estou sendo cínico aqui agora, porque é o seguinte, no meu caso, eu ganhei uma bolsa, certo, entrei num concurso, fui para lá e, obviamente, voltei, eu fui chefe de residente nos Estados Unidos, certo, estrangeiro. Atenção, eu sou brasileiro, fui chefe de residente nos Estados Unidos da América, numa das universidades mais famosas, que é a Tufts University, New England Medical Center. Entendi. E a minha caríssima esposa fez cirurgia no Children's Hospital. Ela é diplomada pela Harvard. Que legal, doutor Nelson. Eu já vou de novo para um outro intervalo comercial, mas esse programa tá pequeno, nós vamos ter que estender ele hoje, porque tá sensacional essa conversa. E já voltamos com Rasgando o Verbo com Dome. Estamos de volta com mais um Rasgando o Verbo aqui no Alô TV, hoje entrevistando o Dr. Nelson Remy Gillet. Uma das entrevistas... Não, eu vou arriscar, eu tenho 2 programas de televisão. Essa é a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida, porque esse homem é um poço de conhecimento. Dr. Nelson... Muito obrigado, O que mais te fascina no coração humano? Era a segunda pergunta que eu ia te falar, depois que você pegou no coração. O que mais te fascina no coração humano? É que quando você trabalha com o coração, ele tem um símbolo de que ele carrega a vida, todos os sonhos. E era um lugar onde você não conseguia mexer. E depois de 1938, veja, hoje, você trabalha no coração igual você trabalha no olho, no ouvido, no intestino. Com o paciente vivo. Vivo! Mas eu vou contar uma coisa para você. Durante a anestesia que faz na realidade, tecnicamente, a gente tira a vida, mantém vida artificial. Certo. E depois reanima. Certo. Não confundir com ressuscitar. Certo. Então, por exemplo, essa parte, você faz a parada cardíaca, o indivíduo tecnicamente está morto, porque o coração... E a gente mantém ele numa bomba circulando artificial. Certo. Depois que faz o trabalho, a gente faz a reanimação
E o indivíduo volta e fica tudo como Dante do quartel de Abrantes funcionando. Doutor Nelson, aquele filme que mostra um enfermeiro que ajudou no desenvolvimento da cirurgia cardíaca, é verdade? É verídico. Ele teve um insight desentupindo um cano de uma pia? Foi... Se eu desentupo uma pia, eu desentupo uma pia. É o Blaylock. O cirurgião é o Blaylock, é o primeiro a cirurgia que vai fazer de dutos arteriosos, que é uma comunicação. E o problema do rapaz, que nós estamos hoje vivendo, ainda estamos com esse problema, é que ele era negro. E por isso demorou a ser reconhecido. Não, ele foi ignorado, só foi reconhecido 20, quase 30, eu nem sei porque a história agora, eu já li muito sobre ele. Ele era o auxiliar de laboratório. Sim. E ele, veja só, inclusive não deixaram ele. Mas foi a ideia para fazer e as estratégias foram discutidos com o do cirurgião, que é o famoso Blaylock. Mas ele foi reconhecido pós-morte? Ele tem um quadro com... Se notou. Ele foi reconhecido e isso andou. Hoje você trabalha, veja, com ductos arteriosos, é uma cirurgia e parece brincadeira. Simples. Mas é menos perigosa que a apêndice. Apêndice mata mesmo. Doutor, vamos falar de um período difícil da nossa história. O senhor foi preso político? Sim. Esteve preso no DOPS. Foi na época que o senhor foi expulso do doutorado? Foi. Mas o senhor estudou na Escola Superior de Guerra. Portanto, o senhor entende de militarismo e entende de militância. São duas coisas completamente diferentes. Outra coisa, eu tenho a honra de dizer que, apesar, veja só, de eu ter sido preso, processo, eu sou anistiado político. O senhor sabe que o senhor é um privilegiado, né? Sim. E de ter conhecimento desses dois lados. Porque nós convivemos com pessoas bilaterais, nessa polarização que estamos hoje, com pessoas que só têm conhecimento de um lado. E nem quer escutar o outro. Não, e tem muita emoção e preconceito. Certo. Não aprofunda quais os problemas que nós podemos resolver, mesmo estando, às vezes, com pensamentos contrários. Na realidade, uma nação se constrói com os contrários. Porque se fosse só uma coisa, não ia para frente. E isso é que é a essência. E quando eu fui convidado para ser da DESG, e eu e a doutora Eliana fizemos o curso, eu sou pós-graduado, eu sou adesguiano, com muita alegria, vamos dizer, como eles gostam de dizer, com honra. Eu declaro aqui, veja, foi uma grande lição e um grande aprendizado, porque o outro lado também está com problemas. E você pensa que ele não tem, mas ele tem. E não tem solução. Então você tem que achar o melhor. E veja bem, hoje nós avançamos muito. E eu acredito que essa parte que nós acusamos de ter a questão de alternância, de poder, da nossa democracia, o modo como o nosso país hoje caminha, ele está andando no trilho em direção ao equilíbrio, de ter uma democracia fértil. Uma democracia que floresça, que plante futuro. Já conhecemos os dois extremos, tanto de esquerda quanto de direita, e agora eu vou parafrasear Fernando Collor de Mello. A democracia pressupõe a convivência de contrários. Contrários. E outra coisa, às vezes no contrário está a solução que você não acha na unanimidade da multidão. Voltamos lá para a Bíblia de novo. Então eu hoje digo o seguinte, nós estamos numa polarização momentânea no Brasil. Bolsonaro, Lula são dois expoentes. E como é que o nosso poder veio desde lá da República, né? Do Marechal Deodoro da Fonseca. A nossa história é essa. Nós estamos aprimorando. Não tenha dúvida nenhuma. Hoje, você fica rotulando indivíduo de direita, indivíduo de esquerda. Nós precisamos começar a plantar qual a civilização, quais os valores, qual o tipo de nação, que tipo de cidadão nós queremos construir para agora e futuro. E isso tem que conversar com os extremos, com a esquerda, com a direita, com o centro, e com todo mundo. Porque se não tiver
a participação de todo mundo, você vai fazer exclusão. E essa exclusão nunca vai ser benéfica para a paz na sociedade. Doutor Nelson. Não vai ser A saudável. gente tinha que parar agora, depois dessa resposta do senhor, porque o Pelé, em 1974, entrou, jogou 15 minutos, pegou a bola, agradeceu todo mundo e nunca mais jogou bola. Ele parou no alto. Isso. E ficou conhecido como o maior jogador do planeta Terra. Essa resposta do senhor foi o ápice da minha entrevista com o senhor. Eu vou recortar ela inteira e vou colocar no meu Instagram e vou te marcar. Por quê? Doutor, eu e o senhor somados aqui temos... o senhor tem 80, eu tenho 52, somos 132 anos de história discutindo para chegar num consenso. O senhor concorda que o Brasil ele não vai ser, ele está na posição de país mais próspero do mundo? A caminho de. A caminho de? Sim. Porque potencial tem. Não, a caminho de. Veja, eu nasci em 45. Certo. A guerra terminou, 68 milhões de mortos. Meu Deus. Veio a Guerra Fria. Mundo comunista, ou materialista, ou socialista, e o lado de cá, os aliados. O que é que o mundo evoluiu? Hoje, você vê a China sendo a senhora do Anel do Pacífico. Certo. O Paul Kennedy escreveu isso. O Anel do Pacífico. Aí o que é que ocorre hoje? Nós estamos no novo Tratado de Tordesilhas. O mundo precisa entender que os contrários têm que coexistir e obedecer às regras que forem estabelecidas de comum acordo. Agora, se é para você estabelecer armistício, de volta estamos à idade da pedra. Porque fazer guerra só tem perdedor. Perde o que ganha e perde o que perdeu. Doutor. Isto não é possível mais ser aceito na nossa humanidade. Nós temos que sentar na mesa, fazer o tratado e fazer a resolução. E no nosso país, não tenha dúvidas. Eu como diz outro, tenho absoluta tranquilidade que nós somos o outro polo de desenvolvimento mundial. Não tenha dúvida disso. Não é só na América do Sul, não. Do mundo. Do mundo. Eu estava ali fora, aguardando o estúdio ficar pronto para a entrevista, e vi o senhor perguntar para uma repórter da Alô TV que pergunta ela faria para o Donald Trump e o senhor ficou sem resposta. Eu posso responder que pergunta eu faria para o Donald Trump? Com certeza. Vai lá, que nós estamos doidinhos para... De que lado o senhor está, Donald Trump? Da Rússia ou da Ucrânia? Eu perguntaria para ele. Sem dúvida. E eu sei, eu supostamente diria a vocês que ele vai dizer, eu estou do lado da paz, mas no momento eu vou ficar apoiando a Rússia. Porque o que acontece, o Reagan convenceu o Gorbachev de acabar com o Tratado de Varsóvia. E era um ator de filmes. Mas era um cara de cabelo, olha só. Aí o Gorbachev fez a glasnost e tirou, porque até a OTAN, o Tratado Norte, e o pessoal esqueceu do Pacto de Varsóvia, que unia todo mundo ali, que é para poder, acabou o Pacto de Varsóvia, mas a OTAN continuou. E tinha um detalhe, que você não poderia colocar armas de destruição até 100 ou 200 quilômetros. A OTAN, veja... A OTAN cuidando do oeste europeu e o Tratado de Varsóvia cuidando do leste europeu. O Tratado de Varsóvia deixou de existir, a Glasnost veio, a União Soviética espeticou-se nas várias repúblicas, uma delas, inclusive, virou a Ucrânia, que lá no passado era o mesmo Império Russo. Kiev já foi a capital do Império Russo. Entende? E o que é que acontece hoje? Essa situação que está ocorrendo lá, trata-se de como rever os tratados da última guerra, que foi o final da guerra. Porque hoje tem uma coisa que nós todos sabemos. Nós temos capacidade de destruir o mundo. E o que é que acontece? Você não vai fazer desafio a uma nação com poder atômico. Como a Rússia. Que tem um homem velho, né, com menos tempo de vida do que o Zelensky, à frente da nação. E aí você entende agora.
Como é que você... Não tem é etarismo, viu? Não estou discriminando velho, eu estou citando Não, faz parte veja só, da nossa dialética. da transição dos momentos. Hoje você tem 1,5 bilhão de indianos, Certo. 1,4 bilhão de chineses. Bota tudo junto, já dá 3 bilhões. Metade do planeta. E tem que dar de comer, de vestir. Olha. E compreendeu? Aí você volta para cá. Estados Unidos, 320 milhões, junta toda a Europa, junta o Brasil, e vocês vão entender que o número de pessoas que moram no Ocidente estão muito melhor servidos dos que estão morando lá no Oriente. Então, no momento, é preciso equacionar um governo para a humanidade. O planeta Terra é a nossa casa. Nós precisamos aprender a respeitá-la. A cidadania, o nacionalismo, veja, a divisão de como isso tudo aconteceu, foi fruto de disputas das riquezas que o planeta tem. Continua sendo. Continua sendo. Mas está no momento que a gente é capaz de administrar a riqueza e, se possível, melhorar a vida de todos que estão, sem precisar fazer guerra, matança. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer a respeito desse mesmo assunto. O senhor acha que a atitude do Donald Trump diante do Zelensky essa semana, que eles desentenderam na Casa Branca, mas agora o Zelensky já escreveu uma carta para ele, o senhor acha que foi uma atitude inconsequente ou o senhor acha que foi uma planejada, atitude corajosa? Planejada. Foi inconsequente ou corajosa? Corajosa e planejada. Foi planejado. Não, veja, você está perguntando a minha opinião. Eu estou perguntando para o cabeça branca mais inteligente então, que eu olha conheço. só, eu sentei com a doutora, ela falou, o que você está... Nossa, o que é isso? Eu falei, isso aí foi planejado para dizer ao Zelensky que ele não tem as cartas, que ele depende do auxílio e que ele está rolando... Veja, não. O que hoje você pode considerar uma perda de terra em troca de vidas humanas, olha, lá me dizer, é falta de quengo. É falta de quengo. O que ele está considerando uma perda de terras pode ser a perda da vida do planeta. Tudo bem, vai perder ali a terra, vai perder umas terras raras, um petróleozinho. E a vida humana que você vai salvar? Que está em risco. Que está em risco ali. É essa que é a essência de você preservar e, obviamente, fazer um acordo. A paz tem que ser duradoura. Moço, desde que eu me entendo, desde lá do Egito, vamos colocar no tempo do Império Romano, e vocês esqueceram do Império Mongol, que matou 70 milhões de pessoas. Quase uma Segunda Guerra Mundial inteirinha. Rapaz, a paz não é permanente. A paz é construída no dia a dia. No dia a dia, e desde que você respeite a outra parte e passe a fazer regras de convivências aonde você tenha como objetivo final a vida, ser favorável à vida, não a posse, é a matéria e a riqueza. É a vida que vale. E isso é preciso estar na mesa de negociação. Doutor, está ficando cada vez melhor a entrevista. Eu pensei que não poderia ser melhor que aquela resposta anterior, mas olha só. A última pergunta sobre esse assunto, nós vamos ao intervalo. Minha cabeça está fervendo, o senhor me perdoa. Não, tá bom. Eu estou até emocionado. Então, qual que é a solução para esses embrólios políticos mundiais? Seria fazer uma comissão de homens, vamos usar o termo aqui, de homens mais velhos, de cabeças brancas, que já entenderam esses dois lados, que já trafegaram para os dois lados e falar, vocês não são eleitos, vocês são escolhidos. O que vocês acham? Mais muitos, 200, 300 homens desses. Seria isso? Já está acontecendo isso. Temos vários conselhos no mundo fazendo essas proposituras. Vamos dar um exemplo, só esse que eu acabei de dizer. Quando é que nós vamos sentar e considerar a terra como a nossa casa? Considere a terra a nossa casa. Tem 8 bilhões, já tem mais, tem 8 bilhões e 500 milhões. Já. Aí preste atenção. Será que nós somos capazes
de suprir as necessidades de todos os seres viventes, humanos, que estão? Com harmonia, sim. Sim, e outra coisa, com a tecnologia, com o conhecimento hoje, nós somos capazes de alimentar todo mundo e também, de uma maneira muito tranquila, dizer que determinadas situações que hoje são oriundas de fé, diferença de crenças, elas serão respeitadas. Mas o planeta é um só. E as suas nacionalidades não passam hoje apenas de necessidades pequenas dentro do contexto maior. Porque se nós, desses conselhos, tivermos a sabedoria de estabelecer esses contratos, veja só. Seria a solução. Seria uma primeira passo para que nós possamos ter um planeta em que realmente estejamos aqui para viver e sermos felizes. Buscar a felicidade. Buscar a felicidade. É preciso que você acredite que isso possa existir. Agora, como diz hoje a brincadeira, tá? Mas vive semeando ódio. Vive semeando que não gosta do outro. Vive semeando que você tem que eliminar o seu semelhante. Está na hora de você parar e dizer, olha, você tem que respeitar o outro para que o outro te respeite. E cabe, veja só, se você é chinês, japonês, índio, americano, brasileiro, marciano, desde que você esteja dentro da ordem de convivência, de não agredir e não matar, colocar a vida em primeiro lugar, sem dúvida nós vamos marchar para um mundo de paz. Não, vai ser amanhã de manhã? Não, mas eu acredito que nós estamos caminhando para isso. Também perto. Também perto. Vamos para o último intervalo comercial e na volta eu vou fazer a última pergunta para o Dr. Nelson Gillet, aqui rasgando o verbo com o Domini, na Alô TV. Sinta-se em casa com um completo café da manhã no Jotas Café e Restaurante. A verdadeira delícia em frios e assados para o seu paladar. No almoço, um especial buffet com o melhor churrasco do setor oeste e região. Teleentregas 992351781. Jotas Café e Restaurante, República do Líbano, Goiânia. Estamos de volta com Rasgando o Verbo com o Domini aqui na Alô TV. Infelizmente o programa está acabando porque eu estou entrevistando aqui esse monstro do conhecimento humano, o Dr. Nelson Gillet, cardiologista, que atua até hoje aos 80 anos. Dr. Nelson, eu tenho uma pergunta embutida, duas para o senhor responder. O que o senhor diria para um jovem que quer chegar aos 80 anos com essa lucidez e qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou até hoje para poder estar aqui conversando comigo com tanta independência? Bom, a primeira parte que eu vou dizer, aprendam a comer e a escolher a água que vocês bebem. Que para chegar aos 80 anos, obviamente eu tive comida na mesa, não foi fácil. Mas a coisa mais importante é você saber o que você tem que comer, como comer, quando comer, como preparar, de como você é feito. E, logicamente, nós temos médicos, nutricionistas, nutrólogos, chefes. Você tem que aprender a comer. O que é? E a outra é a água. A água, você, por exemplo, eu já estou meio coroa, né? Devo estar com 60%, 65%. Uma criança tem 90% de água. Um jovem como o Domini, 68%. Então a água é a outra parte que você precisa tomar cuidado. Que isso te dá o vigor para que esse organismo humano faça suas trocas, as proteínas, glicídios, lipídios,
Mas a água é fundamental, porque tudo vai trocando. Então aí te dá o vigor, te dá massa muscular, te dá, como diz você comeu proteína na primeira infância, tem cérebro para pensar. Então é a comida que é a parte mais difícil que... O maior desafio que o senhor enfrentou para chegar aqui? Que eu passei assim, é quando você tem medo de que você vai morrer por uma coisa inútil. Quando eu estava na solitária lá, o meu carcereiro... Isso foi que ano? 1968. 68. Ele virou para mim e disse assim, não entendo sua cabeça, menino. Você vai ser médico fazendo esse bando de besteira que você está fazendo. Mas até aquele momento, para mim ali, estava sendo uma passagem. Eu não estava nem de longe entendendo o risco que eu estava correndo. E aí ele me disse assim, olha, eu já matei 69 pessoas. Mas só matei gente que não presta. Ele era o carcereiro que tinha sido do processo do Rio das Guardas, da guarda do Lacerda. Eu chamava Coelhinho. E ele conversou comigo. Você vai ser doutor, larga dessas besteiras, que de uma hora para outra os caras te apagam. Aí, rapaz, aí deu... O senhor pensou que poderia perder a vida por nada? Nada. Por uma causa por um detalhe, porque na cabeça de quem está sonhando por uma vida melhor e lutando, eu não tinha imaginado o perigo que era você de uma hora para outra, alguém dá uma ordem e mata esse cara. E como aconteceu, eu estou vivo. Eu perdi... muitos amigos. E amigos. E aí que é o momento ruim que você passou? Aí deu o que os italianos chamam paura, né? Aí deu medo, dor na barriga, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô. E cá comigo eu pensei, rapaz, o carcereiro tem razão, eu estou fazendo papel aqui na mão dos outros. Porque... marionete. Na mão de quem me instigou a fazer isso não está aqui comigo. Não está comigo. Então esse foi um momento muito ruim. Não a prisão me deu, não é, você entendeu? Foi o pensamento. Entendi. Aí eu saí de lá... É aí que eu falo que é impossível discutir política com o Aguinaldo ou com o senhor. Nós temos apenas que aprender. Isso. Nesse caso, veja só, eu andei por aí e vou dizer, você pode ter um livro, O Culto da Inteligência, o Mito da CIA, que eu só fui descobrir que meu nome está lá anos depois. Mas deixa eu te explicar um negócio. Como é que é o nome do livro? O Culto à Inteligência. Culto à Inteligência. CIA. Esse livro está publicado e ele mostra... sabe esses acordos, o ZAID que agora estão falando? Lá atrás eles já faziam isso. Foi aí que eu descobri também que os americanos não me cooptaram, mas eles escolheram uma série de brasileiros para que eles pudessem ter uma visão diferente do que era a sociedade americana. Porque nós estávamos o tempo sendo doutrinados na Guerra Fria para optarmos por um lado. E nós na ocasião tínhamos que optar. Eu não vou dizer, veja só... Se você não for comunista aos 17 anos, você não tem coração. Exatamente. Se você continuar aos 80, você não entendeu que tem que juntar tudo. O que tinha que fazer. Então, veja só... Olha que legal. A gente não podia conversar sempre assim? E aí eu descobri uma coisa, que a minha vida foi resgatada e me levaram para os Estados Unidos com o conhecimento. Mesmo eles sabendo que eu era crítico do governo, eles me deram ajuda, me albergaram. Para compartilhar as coisas que o senhor sabia. E muitos também foram, né? Muitos. Então eu estou dizendo, é esse o sentido de você trazer homens que construam a paz. Homens que plantem a paz, plantem o carinho, plantem o que eu diria, a crença de que você pode viver junto mesmo com um pensamento diferente, respeitando as famosas regras que nós chamamos de democracia. Eu acredito nisso. Os limites de cada um. Os limites de cada um.
Doutor Nelson, muito obrigado pela entrevista que o senhor me concedeu aqui. Vou reafirmar aqui, a melhor entrevista que já fiz na minha vida. Eu tenho 2 programas de televisão, eu apresento 2 programas de televisão, e é de longe a melhor até hoje. E eu queria desejar que o senhor tenha, nessa fase da sua vida, muito tempo para compartilhar todo o conhecimento que o senhor acumulou durante a vida e aprendeu e desenvolveu com as pessoas mais novas. O senhor tem aqui um homem que te respeita agora até o final. Muito obrigado. E a todos vocês que vão ver essa entrevista, lembre-se, às 80 você pode estar sendo muito produtivo. Convido você, todos acima dos 65 anos, a começarem a trabalhar pela paz. Esse foi mais um Rasgando o Verbo com o Domini aqui na Alô TV. Muito obrigado e até o próximo programa.